Sabe aquela trava na hora de falar, ou aquela dificuldade em se comunicar, em se expressar? Você queria dizer alguma coisa e não conseguir, passar por uma situação de repente você até perder uma boa oportunidade e não conseguir se expressar por isso? Eu já fui assim. Afinal de contas, não são todas as pessoas que se sentem confortáveis, né, quando se trata de comunicação ou até mesmo de chamar a atenção. Olá, eu sou Bernardo Ramires e ajudo pessoas comuns a conquistar a atenção de todos à sua volta através dos 5 sentidos. Existe uma característica que te impede de conquistar a atenção de todos à sua volta, né? Hoje eu estou aqui para falar justamente dela, da timidez. Sabe aquela trava na hora de falar, ou aquela dificuldade em se comunicar, em se expressar? Você queria dizer alguma coisa e não conseguir, passar por uma situação de repente você até perder uma boa oportunidade e não conseguir se expressar por isso? Eu já fui assim. Afinal de contas, não são todas as pessoas que se sentem confortáveis, né, quando se trata de comunicação ou até mesmo de chamar a atenção, né? Uma das formas de você superar isso, na verdade, é quando a gente tem segurança sobre o que vamos falar, né? Isso acaba aumentando a nossa autoconfiança, né? Eu passei por N situações assim quando mais novo, né? Principalmente quando a gente fala desse lance de você perder oportunidades, né? Eu lembro bem, eu vou até dar um exemplo meio que engraçado. Eu tava numa festa, adolescente ainda, tava numa festa e tinha uma guria que eu era encantado por ela, né? E quando eu tive a chance de parar de frente com ela e conversar com ela, acabou que eu literalmente corri. Corri, sem explicação. Eu acho que a guria deve estar me procurando até hoje. Mas, enfim, isso é só para dizer que a gente pode perder a oportunidade de ter aquilo que a gente almeja, sabe? A gente perde N situações boas pelo simples fato de você estar travado, de você não conseguir se expressar, né? De você não conseguir se comunicar. Eu lembro também, até do meu primeiro dia de trabalho como barman, isso já faz quase 20 anos, e principalmente de como eu era tímido antes disso, né? Então só de pensar em conversar com qualquer garota, tá? Isso é só um exemplo. Eu tremia na base todo, sabe? Eu transpirava, a mão suava. Eu chegava a organizar, sabe, mentalmente uma rota, assim, planejava todo um roteiro mental, assim, e na hora H eu não conseguia nem assobiar. Era complicado. Era bem complicado o negócio. E aí foi bem nesse primeiro dia de trabalho que acho que começou a ser a minha transformação, né? Foi uma história bem engraçada até, porque eu sempre gostei muito de correr, né? De praticar uma atividade física e tal. E como de costume eu estava correndo, na época eu morava na região central, ali perto de Higienópolis, aí em São Paulo, né? Na região central. E só que nesse dia em especial, cara, eu tava meio injuriado, eu tava meio bravo, eu tava puto da cara com alguma coisa, eu não lembro com o que era, mas provavelmente era coisa de trabalho, né? E eu correndo, eu cheguei em casa, eu morava nesse prédio e tinha um casal de amigos lá, né? E o rapaz, que é meu amigo até hoje, inclusive, ele todo descoladão e tal, ele trabalhava como bartender de uma das principais baladas de São Paulo e tal. E aí ele falou, porra, cara, que você tá, eu tô achando você meio esquisito, né? Você é meio estranho. Eu falei, cara, eu tô meio injuriado hoje. E aí ele virou e falou assim, cara, acho que eu tenho uma solução pra ti, cara, vamos trabalhar comigo hoje. E eu, assim, eu sempre gostei de sair, sempre gostei de baladas e tal, só que eu eu nunca tinha me visto, assim, trabalhando, né, como barman e tal. Aí foi onde ele falou, então vamos fazer esse teste, né? Eu acho que vai ser bom pra você espairecer e tal. Aí eu todo preocupado, porque sempre travadão, né? Vou ter que me comunicar com a galera. E eu sabia que lá é uma balada onde ia bastante mulher e a galera ia pra ver os homens dançando e tal. E eu falava, será que vai rolar, né? E aí eu fui, não tinha nada a perder, tava injuriado mesmo e me atraquei. E cheguei lá pra trabalhar, uma balada que fica lá
em Pinheiros, era a antiga ONU, na verdade, a balada chamava Circos. Foi dia 23 de dezembro, isso foi bem véspera de Natal. E foi uma festa, cara, uma festa foi bem bacana. Foi a formatura de um colégio de São Paulo, se não me engano, foi a formatura do Sion. Tem até uma galera que tá me assistindo aí que tava lá nessa festa. E foi bem bacana, assim, sabe? Só que o cara tava meio perdido, né? Então foi meu primeiro contato ali com galera de bar, assim, e com o público, né? E eu fui obrigado, na real, a interagir, né? E o cara meio travado, só que ali na balada, se eu não me engano, deu umas 3 mil pessoas, mais ou menos, e tinha 6, 7 bartenders trabalhando. Foi bem pauleiro, assim, bem corrido. E eu lembro que não tinha muito tempo para interação, mas foi bem bacana, assim, sabe? A festa tava bonita, tudo. E eu comecei a perceber, assim, a galera tava... Quem tava indo curtir, tava indo justamente sem essa barreira, sabe? Sem esperar nada. Então tava indo curtir, tava indo se divertir, tava indo pra festa, pra badalar e tal. Então isso facilitou bastante, sabe? A minha interação com a galera, né? E o tempo foi passando. Trabalhei lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, por aí foi. Fui criando vínculos com a galera que trabalhava lá também, que acho que vínculos que eu trago até hoje pra mim, acho que e pessoas que marcaram bastante assim na minha vida. E eu comecei a aprender mais sobre as técnicas de bar, né? Sobre fazer coquetelaria, sobre, enfim, abastecimento, interação, atendimento. E foi ali que eu percebi que cada dia que passava, ou seja, quanto mais propriedade eu tinha naquilo que eu estava fazendo, mais seguro eu ficava de interagir com as pessoas, né? Então, qual foi a conclusão que eu tirei de tudo isso? Eu tirei que toda e qualquer timidez, ela sempre parte de uma insegurança, né? Então, cara, para você tímido, você tem insegurança em algum ponto, assim. Então, isso me facilitou bastante. Então, quanto mais propriedade eu procurei estudar sobre... Então, quanto mais eu estudava o cardápio, quanto mais eu estudava as pessoas, né? Por que não dizer? Porque a gente tá da noite e a noite ela acaba revelando muita coisa assim que o dia esconde, né? Então, as pessoas elas costumam ir curtir na noite meio que sem essa máscara, sabe? Que a galera veste no dia a dia. Então, ter com mais propriedade sobre não só sobre pessoas, mas sobre aquilo que eu estava servindo e o serviço que eu estava prestando também para aquele local, isso me deu muito mais segurança, isso fez com que eu me desinibisse muito mais, tipo assim, mas muito mais, né? Então foi essa conclusão que eu tirei, que toda timidez ela parte de uma insegurança. Cara, eu acho que um exemplo bem bacana disso, eu tive alguns outros bares também tive bar em São Paulo, bar em Floripa também. E um desses bares em Floripa que eu tive uma funcionária que ela precisava muito trabalhar, sabe? Mas precisava muito trabalhar mesmo. E a única vaga que eu tinha ali no bar era justamente no atendimento, né? E ela era toda tímida também, toda travada e tal. Só que ela era uma guria que ela tinha um sorriso muito bonito, né? E o que eu fiz, cara? Eu queria ajudar essa guria e ao mesmo tempo eu sabia que talvez de repente ia dar um trabalho a mais pra gente lapidar essa timidez dela, né? Mas falei, pô, vamos fazer então. E foi isso, explorando o que ela tinha de melhor, né? Quebrando as barreiras, que um sorriso quebra qualquer barreira, ele é o principal cartão de visita, né? De qualquer pessoa. E isso foi bem bacana, sabe? E a gente trabalhando isso e ela acabou se transformando na minha melhor atendente que eu tive lá, o que mais vendia coquetéis, enfim. E ficou bem desinibida e quando eu fechei o bar, ela foi trabalhar com atendimento também numa outra empresa grandíssima e tá muito bem hoje. E quando a gente fala agora sobre... o exemplo que eu mencionei de você ter mais segurança naquilo que você se propõe a fazer ou naquilo que você vai dizer, vamos supor, tem um brother meu, cara, até um outro exemplo, tem um brother meu, o Douglas Nishida é o nome dele, inclusive ele deve estar assistindo por aí também. Eu conheço ele há muito tempo já também, a gente fez escoteiro junto, enfim, é um baita brother, um baita amigão, e ele é descendente de oriental, né? Então assim, a grande maioria dos descendentes de orientais que eu conheço, pelo menos eles já têm uma característica mais introspectiva, mais fechada, né? Não se comunicam
Não que tenham problemas de comunicação, mas de repente acho que eles não se comunicam muito, né? E ele trabalhou durante acho que uns 20 anos, fala Papito, e ele trabalhou acho que uns 20 anos, aproximadamente uns 20 anos, numa grande empresa multinacional no atendimento, ou seja, ele vendia consultoria tributária, se eu não me engano, e qual que era a ferramenta que ele utilizava, já que ele era meio tímido, meio fechadão também? Era a parte técnica, porque ele era um cara extremamente técnico. Então ele desenrolava muito, ele tinha muita propriedade. E foi utilizando essa ferramenta da propriedade que ele conseguiu galgar e chegar onde ele chegou na empresa, né? Que foram 20 anos dentro de uma empresa, uma multinacional referenciadíssima. Eu acho que faz toda a diferença, né? Então, eu acho que esse é um exemplo nato de quando a gente fala, porra, ter mais propriedade, ele te dá mais segurança, sabe, na parte de comunicação. Então, se você tem alguma informação para passar, ou supor, você vai falar com uma guria, cara, se você não entende muito de, sei lá, de música, de repente tu entende de videogame, fala de videogame. Você entende de matemática, por que não falar de matemática, sabe? Eu acho que é um bom jeito de você quebrar o gelo, né, e tomar o primeiro passo, né? Então, porra, aí você vira e fala assim, pô, o que eu faço, né, cara, o que eu posso fazer? Primeiro ponto, eu acho que é esse, é você trazer, conduzir uma conversa, dar o primeiro passo numa conversa, justamente trazendo ela pra tua zona de conforto, tá? Então, sabe falar de música, fala de música, sabe, você é travado, então acho que você vai desenrolar muito mais quando você tem propriedade, quando você tem conhecimento daquilo que você tá se propondo a falar, acaba ficando muito mais fácil, né? Porra, aí você vira e fala assim, cara, porra, Bernardo, mas eu não tenho nada que me chame a atenção, entendeu? Não tenho nada assim que eu saiba falar. Cara, todo mundo é bom em alguma coisa, sabe? Todo mundo é bom em alguma coisa. Só que em contrapartida, não existe uma pessoa que seja boa em tudo, né? Então às vezes a gente acaba fazendo o quê? A gente acaba se comparando com outra pessoa, né? Então eu acho que esse não é um caminho muito, muito saudável. Por quê? Porque geralmente quando a gente se compara, o primeiro ponto que a gente vai ver é o que a outra pessoa, que seria o nosso concorrente, que a gente cria essa situação, né, dessa imagem de concorrência, a gente pega o que ele tem de melhor e acaba se comparando com aquilo que você tem de pior. Então eu acho que o resultado dessa comparação acaba não sendo tão favorável para você, né? Então você acaba diminuindo ainda mais a tua autoestima, né? E aí você acaba ficando mais inseguro e consequentemente tu vai ficar mais travado também, né? Agora se tu vira e fala pra mim, cara, todo mundo é bom em alguma coisa, tá? Então vamos supor, mantendo esse ponto ainda, traz pra sua zona de conforto, entendeu? Todo mundo é bom em alguma coisa, todo mundo se interessa por algo, então estuda aquilo, se aprimora, né? Agora, se realmente você chega pra mim e fala assim, cara, eu não sou bom em nada mesmo, cara, não tenho interesse por nada, cara, procura alguma coisa que você tenha interesse, entendeu? Porque não é possível uma pessoa ser desinteressada, ela vai vir pra quê, né? Para, né? A gente não tá aqui só pra cumprir tabela no mundo, né? Então não tem jeito. Então alguma coisa você vai ter que se interessar, entendeu? Em algum ponto vai te despertar esse interesse. Alguma coisa vai te abrir os olhos, vai te encantar, vai te abrilhantar, e você vai chegar e vai falar, porra, não, realmente eu gosto disso, eu vou estudar isso, porque isso vai me trazer mais conforto e eu vou conseguir desenrolar muito melhor uma conversa, um papo, né, se eu partir desse princípio, né? Então eu acho que a gente tem que seguir esse caminho. Sabe, uma outra coisa que eu presencio bastante também, e nesse longo da minha carreira, principalmente como bartender, e principalmente por trabalhar com bebidas também, né, ter esse contato direto com público e bebidas, eu presenciei, cara, N situações onde pessoas tímidas, elas procuravam justamente a bebida para poder não mais ficar tímido, sabe? Como se fosse o elixir da coragem, assim, sabe? Algo que fosse para você conseguir suprir essa tua timidez de alguma forma, você superar ela através do álcool ou alguns outros, né, elementos não muito recomendáveis. Cara,
eu não recomendo. Não tô falando que você não tem que beber, pelo contrário, né? Porra, todo mundo sai pra se divertir, bebe um pouco e tal. Mas imagina só, se põe no lugar de uma situação. Se imagina se para toda situação que você tiver que beber para você superar a sua timidez, cara, a gente vai passar praticamente o dia inteiro borracho, né? Eu acho que esse não é o ponto, né? Eu acho que para você perder a timidez, você não tem que buscar nada que seja de fora, né? Você não tem é um lance bem introspectivo, né? É uma coisa que é de dentro para fora a parada. Então é uma coisa que você tem que se resolver, usar alguns gatilhos, algumas ferramentas, algumas dessas que eu citei, principalmente essa parte de segurança, para você conseguir desenrolar de uma maneira que seja de dentro para fora e não de fora para dentro, né? Então, mesmo porque, cara, o álcool, ele pode ser, sim, um elixir da coragem, sim, só que, cara, eu presenciei ele em situações, principalmente quando eu saía com amigos também, que sempre saía com uma galera um pouco mais velha e tal, a galera sempre bebia pra poder chavecar a mulherada, e pra isso e pra aquilo. Só que, cara, geralmente eles não conseguiam mulheres, eles acabam conseguindo brigas, né? Então, fora o perigo de você se acidentar e fazer mal para outras pessoas também. Não estou falando que não tem que beber, mas eu tenho certeza que o álcool e outros elementos não é o caminho para você vencer a timidez, né? Mesmo porque é uma coisa momentânea. Toda aquela solução que eu vou buscar, ela não tem que ser só pro agora, sabe? Eu não tenho que, eu preciso tomar coragem para de repente chegar numa garota, eu vou tomar 3, 4 tragos para começar a falar e desenrolar. Eu acho que esse não é o caminho. Entende? Eu acho que o grande lance é de dentro para fora. Você tem que trabalhar isso de uma maneira que você consiga tratar isso pro restante do tempo. Entendeu? Não só para de momento, né? Não só pro momento em si. Então o álcool ele acaba sendo prejudicial nessa parte. Quem procura usar ele como ferramenta para vencer a timidez, eu acho que por um momento pode funcionar ou não, né? A chance de não fala, Ney, tio Lei, ó, tio Lei assistindo, acabou de chegar. Ei, tio Lei, que saudade de tu, cara. Eita, tô só por chegar em Floripa pra comer no teu restaurante, cara. Abração, tio Lei. Um beijo na família linda também. Saudade de vocês todos. Então, esse lance do álcool, ele é bem perigoso, sabe? Quando a gente fala de você usar ele pra vencer a timidez. Né? Como eu disse, é de dentro para fora, né? Sempre de dentro para fora. E eu acho que a gente não tem que perder oportunidades de nada, entendeu? Por ser travado. Eu acho que você, usando a ferramenta, se você conseguir usar a ferramenta de você transportar para conduzir uma conversa para quando você se sentir, para algo que você tenha segurança em falar, ou seja, para algo que você tenha propriedade, já é um bom primeiro passo, né? Ao longo do tempo, eu perdi muitas possibilidades, muitas oportunidades, não só assim, afetivas, mas principalmente, né, com a mulherada, mas também de fechar bons negócios. Até quando eu estava no colégio, a dificuldade que eu tinha de apresentar um trabalho, o conteúdo do trabalho era sempre bem bacana, né? Eu sempre fui meio nerd, então eu sempre gostei de estudar. O conteúdo do trabalho era lindo, era bacana, recheado, cheio de desenho, cheio disso e aquilo. Naquela época era folha ao maço que a gente usava ainda, né? Então, mas eu fazia um conteúdo, mas na hora de fazer a apresentação eu não conseguia. Então eu já comecei a perder nota por aí. Então, ou seja, eu travava, e isso não é saudável, sabe? Não é bom. É bom você conseguir se comunicar, é bom você conseguir se expressar. E naquela época eu não tinha o conhecimento ainda porque por mais que eu tivesse a propriedade, né, porque eu tinha estudado, eu não conseguia utilizar essa ferramenta. Entendeu? Porque eu não tinha ainda a consciência de que isso me facilitaria muito mais a vida, né? Então era meio complicado. E depois quando eu comecei a fazer faculdade, já depois de estar trabalhando no bar. Fala, Marcelo, boa noite, brother. Logo eu passo aí, hein? Depois comecei a fazer faculdade, eu já trabalhava à noite também, trabalhava com bar, e eu sentia a diferença enorme, sabe? Enorme. Depois que eu comecei a usar esses gatilhos e a ter um senso de percepção sobre
que só me atrasava eu ser travado, eu ser tímido, e eu já tinha bastante propriedade, como disse, eu gostava bastante de estudar, gosto bastante de estudar, para apresentar um trabalho, para mim era a coisa mais fácil do mundo, então eu sentia toda essa facilidade, e isso fez o quê? Com que minhas notas fossem lá para cima. Então o grande lance é, cara, não perca oportunidades, entendeu? Por conta de timidez, ou por estar travado, ou por, sabe, não é legal. Tá? Não é legal mesmo. Tá, agora, aí tu chega e fala pra mim, porra, Bernardo, agora o que eu posso fazer, né, de imediato pra tentar mudar isso, né? De imediato. Primeiro ponto, cara, começa a se policiar em relação a esse lance de você conseguir transportar trazer pra tua zona de conforto a conversa, né? E, cara, eu vou contar uma outra história agora que faz bastante tempo também que aconteceu, mas que me ajudou bastante. Eu trabalhava à noite fazia um tempinho, mas eu ainda tinha algumas travas, né? Porque uma coisa... Fala, Lê! Abração, Lê! Inclusive o Leandro, que acabou de chegar aqui na live, ele foi um dos caras, um dos meus mentores da noite ali, que me ajudaram bastante ali na parte do contato com os primeiros coquetéis. Na real, ele foi meu primeiro chefe de bar. É isso aí, Lê. Abração, meu querido. Saudade de ti também, viu? Logo, logo tô em São Paulo aí pra encher o saco. Tá? Agora, voltando pra história, eu trabalhava à noite, mas assim, uma coisa é tu tá ali à noite, né, que não tem nem a razão de ser tímido, e outra coisa é eu tentar utilizar essas ferramentas fora da noite, né? E eu tava numa situação que eu tava fora da noite, eu tava fazendo a divulgação de uma festa de música eletrônica que eu tinha junto com outros grandes amigos meus de São Paulo também. E a gente tava se eu não me engano, era na Uninove, ali da Barra Funda, fazendo divulgação, né, da nossa festa, a festa Droids, ainda bem bacana, a galera que foi curtiu bastante. E cara, eu tava ali e tava um frio, cara, foi em julho, foi no mês de julho, em São Paulo faz um frio lascado. E eu tava lá no bar da faculdade fazendo essa divulgação, ali no Uninove da Barra Funda, eu mais alguns amigos, a gente divulgando a festa, e nisso, cara, sempre tem que ter alguma guria no meio, né? É incrível. Mas enfim, ali, eu vi uma guria que ali pra mim era perfeita, sabe? E eu vi um cara chegando e tomando toco, eu vi chegando e ela virando a cara, sabe? Foi um lance muito louco. Caramba, cara, eu preciso chegar nessa guria, mas eu ainda era meio travado, né? Eu falei, porra, onde eu tô? Eu tô num bar, tá? Eu trabalho em bar também, então eu sei que ali atrás do balcão é minha zona de conforto, é minha área de segurança, então ali eu me sentia confortável e eu falava qualquer coisa. Ali, chegava em qualquer situação e resolvia qualquer assunto. Só que eu tava num bar, só que não tava na minha área de trabalho. Aí eu pensei, falei, porra, cara, o que eu posso fazer, né, cara? Aí eu cheguei do lado da guria, eu tava com um copo de cerveja ainda, nunca fui muito fã de cerveja, eu prefiro mais coquetéis mesmo, mas esse dia, um frio lascado, eu não sei por que raio eu tava com uma cerveja. Eu cheguei do lado dela e ofereci uma cerveja pra ela, né? Ela olhou pra minha cara, até que deu um sorriso e falou assim, porra, tá muito frio pra tomar cerveja, né? Eu até gosto, mas tá muito frio. Aí eu pensei, falei, cara, como que eu posso trazer essa conversa pra minha zona de conforto, né? Pra algo que eu entenda. E aí não consegui falar mais nada, né? Travei. O que eu fiz? Corri de novo. Só que eu corri pra onde? Pra solução. Não corri igual eu corri da primeira vez, pra longe. Corri pra solução. Depois eu cheguei lá no bar da faculdade, e perguntei, pô, tá frio? Que é gostoso, né? Chocolate quente, né? Mas ela gosta de beber, eu quero que ela beba também. Então eu tô bebendo, beber sozinha é chato. Aí eu perguntei se tinha marula, se tinha alguns outros itens lá, e ela falou, não tem. Pois aí eu fiz pra ela um chocolate quente com a marula, que inclusive eu vou ensinar vocês aqui a fazer agora. E foi ali que quando eu cheguei com aquele copinho, era um copinho mais ou menos, sabe? Mas tava bonitinho. E cheguei, foi ali que quebrou toda e qualquer barreira, né? Foi ali que eu consegui atingir o meu objetivo. Então acho que esse foi só um exemplo, de repente, de uma primeira atitude que vocês possam ter, tá? Vamos supor, você tá em casa, tá? Pode ser isso com marido, mulher, namorado, amigo, mãe, pai, sabe? Faça um chocolate quente pra essa galera. Eu vou ensinar vocês a fazer um agora aqui top.
Sabe, e olha, entrega pra essa pessoa e olha e sente a reação dela, entendeu? E vê qual que é, e vê se não quebra a barreira, vê se ela não vai... Ela já vai começar com uma aceitação muito massa, vai falar, pô, que gostoso que tá, pô, onde você aprendeu, sabe? Isso já vai te dar uma segurança pra você começar a desenrolar outros tipos de assunto, tá? Eu acho que eu vou parar de falar um pouquinho agora e vou ensinar vocês a fazer esse drink aqui agora. Eu acho que deu até sede agora, pera aí. Vamos lá. Cara, isso aqui todo mundo tem em casa, né, meu? Acho que leite, chocolate em pó. Cara, se você não tiver uma marula padrão, você pode usar esse aqui que é meio fakezinho aqui, mas é gostosinho também. Porque eu acho que o principal é o chocolate quente com alguma coisa alcoólica, né? Então eu peguei aqui o meu mixing glass, mas na verdade vocês podem usar qualquer outro tipo de recipiente, tá? Pode até fazer direto numa jarra. O que eu vou fazer? Ó. Ah, outra coisa. Pegar uma xícara, eu tô usando esse aqui é uma taça que chama, é uma taça de Irish Coffee, tá? Mas se você for usar um copo, pode ser até um copo transparente, vai ficar melhor que você consegue fazer uns efeitinhos lá dentro que eu vou ensinar vocês a fazer. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um doce de leite num potinho. Olha só que bacana que vai ficar, ó. Pega com as costas da colher, vamos pegar aqui e vamos começar a decorar a nossa tacinha, ó. Bacaninha que vai ficando. Agora vamos pegar aqui, vamos passar aqui por fora, agora com a parte de dentro da colher, vamos passar por fora. Cara, é super rápido de fazer, super prático de fazer, fica bonito. Eu acho que é um bom jeito de a gente começar a quebrar o gelo. Principalmente, cara, se a gente parar pra pensar, tá friozinho agora, né? E estamos quase no inverno, e eu acho que o inverno ela é por natureza a estação mais romântica que tem no ano, né, cara? E nada melhor para aquecer um coraçãozinho do que um chocolate quente, né? Ó, vou colocar aqui agora umas colheres de achocolatado. Feito. Vamos pegar aqui o granuladinho, vamos deixar essa massinha bem decoradinha. Vamos fazer um negocinho diferente nela, vamos fazer um negocinho mais bonitinho. Vamos fazer uma sujeirinha aqui, mas vai valer a pena. Ó, onde eu quero que fique o granulado, eu vou passar o doce de leite, tá vendo? E outra coisa, na hora de servir isso aqui, você pode botar uma colher junto, viu? Porque a pessoa vai querer tomar o chocolate quente e comer esse doce de leite, com toda certeza. Vamos fazer uma sujeirinha básica aqui agora. Vou lavar a colher que fica mais fácil. Olha como fica bonita a nossa tacinha. Tá, eu coloquei aqui umas 3 colheres mais ou menos de achocolatado. Vamos colocar aqui também doce de leite aqui, ó, para derreter junto com o nosso leite quente, tá? Ah, mas ficou uma delícia isso aqui. Aqui eu peguei um dosador, cara, mas o dosador aqui tem 50 ml mais ou menos. É a mesma quantidade que tem num copinho desse aqui, tá bom? Que é uma dose certinha. Agora vamos pegar a nossa marula, nosso fake rula. Vamos botar aqui uma dose, né? Tá? Cara, eu vou botar um pouquinho de conhaque também, porque eu gosto de conhaque. Eu vou botar só uns 20 ml aqui de conhaque. E conhaque com chocolate fica uma delícia também, né? Vamos pegar aqui o nosso leite quente. Tá bem quentinho já isso aqui. E coado também, tá? Pra não ficar aquela nata. Feito isso, vamos dar uma polvilhadinha de canela e vamos mexer. Essa é uma gostosura. Feito. Agora vamos colocar aqui, ó. Eita, que a medida não erra nunca. Olha que bonitinho que ficou. Cara, não satisfeito, o que você pode fazer? Tem um guardanapinho? Cara, é um pedaço de papel.
sei lá, tá brigado com a mulher, enfim, sei lá. Faz um agrado, né? É simplesinho de fazer, ó. Vira aqui, faz um conezinho. Pronto. Só enrolando até o final. Eu vou te falar, cara, se o Lê estiver me assistindo aí, ele lembra como funcionava essa técnica aqui. Ei! Tá feito, ó. Nosso chocolate quente com a marula e uma florzinha. Eu acho que quebra qualquer gelo e fica bem bacana, né? Se tu topar o desafio, cara, façam esse chocolate quente, publica no stories de vocês e me marca lá, tá? Eu vou me despedir por aqui com a live de hoje. Obrigado aí pela participação de todo mundo aí, obrigado pela presença. Eu vou fazer uma live por dia por aí, durante umas 2, 3 semanas por aí, vou gerar bastante conteúdo pra vocês, ok? Valeu, galera, obrigado, viu? Tamo junto.